Salve, salve nação tricolor, vai logo chegando deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito. E eu quero te falar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o aplicativo sobre futebol mais completo do planeta. Notícias, estatísticas, vídeos, notificações em tempo real sobre o Fortaleza na tela do seu celular. Tudo que você precisa para mitar no Cartola, tudo que você precisa saber sobre FIFA 21. E nessa temporada temos a melhor novidade de todas, que são jogos ao vivo, exclusivos e de graça no OneFootball. Começou com o Campeonato Alemão, a Bundesliga, que eu já trouxe para vocês. Vocês já estão assistindo por lá, que eu sei. Só que agora, meus amigos, o pai tá on. O pai tá on, isso mesmo. Neymar Júnior, PSG, Campeonato Francês, ao vivo, exclusivo e de graça no OneFootball. Faz um download pelo link que está aqui na descrição, coloca o Fortaleza como teu clube de coração que você não vai se arrepender. Beleza? Se liga aí! Estamos ao vivo, entrevista coletiva com o treinador Marcelo. Entrevista coletiva com o treinador Marcelo Chamusca. Professor, o Jorge Telmo da rádio, a voz da fiel guitarra tricolor, Marcelo Chamusca, muita posse de bola e muitas chances. Infelizmente só faltou o gol para consolidar a vitória. Perfeito, boa noite a todos. Foi bem isso que aconteceu no jogo. Nós tivemos um controle do jogo nos dois tempos. Tivemos o maior número de finalizações, uma maior posse de bola. Em todos os números a gente foi superior ao adversário. E o número de oportunidades criadas, pela postura da equipe, com certeza a gente merecia um resultado melhor e a gente tinha tudo hoje para sair com os 3 pontos. Faltou melhorar um pouquinho o acabamento das jogadas que nós construímos para que a gente pudesse fazer o placar e definir o jogo, mas eu estou satisfeito assim, com a performance, com a postura, com a entrega dos jogadores, com a forma como os jogadores entenderam e assimilaram o plano de jogo e colocaram em prática também. Eles foram muito disciplinados nesse aspecto e a gente conseguiu neutralizar bem o jogo do Vasco, principalmente dos alas e dos 3 homens que jogam mais adiantados ali, e quando a gente tinha bola a gente circulava bem, conseguia criar boas oportunidades, criamos situações originadas de bola parada. Então eu acho que no geral a gente teve uma boa performance, faltou realmente aliar essa boa performance ao resultado final do jogo. O Anderson Azevedo, ele pergunta o seguinte: o time não perdeu a característica ofensiva e hoje mereceu vencer o jogo. O que você conseguiu executar com um pouco mais de tempo de treino é a característica que você quer que o time tenha? Tem te agradado? Bom, a gente tem procurado fazer mudanças pontuais, até porque a gente teve pouco tempo para treinar e a gente está nessa sequência de jogos praticamente. Tivemos 4 dias do último jogo e desses 4 dias, 2 dias praticamente é a recuperação do atleta, né? Na parte física, fisiológica. Tivemos 2 sessões para poder trabalhar alguma coisa e eu acho que o que a gente melhorou, o nosso pressão pós-perda, mudança de comportamento, quando a gente perde a bola no ataque hoje foi bem melhor, principalmente no primeiro tempo. A gente conseguiu recuperar várias bolas na defesa já do Vasco e já criar algumas situações interessantes, e eu tenho procurado cobrar um pouco mais dos nossos atletas e intensificar no tempo que a gente tem uma melhora nesse conceito, que eu acho que uma equipe que joga como a gente joga, com 4 jogadores mais enfiados na última linha do adversário, precisa ter uma pressão pós-perda mais incisiva, com mais intensidade. À medida que a gente for melhorando, a tendência é a gente criar um maior número de oportunidades nos jogos. Então eu acho que esse foi um conceito que a gente melhorou. A gente procurou manter mais ou menos a estrutura tática da equipe, organizar um pouco mais a fase defensiva, já que a gente vinha na sequência tomando gols em todos os jogos. Hoje a gente conseguiu ter um controle melhor, uma melhor organização, principalmente fechar um pouquinho mais o centro ali com os volantes e baixar de uma forma mais organizada, para que quando a gente baixar, a gente possa ter um campo interessante também, já que a gente tem alguns jogadores com boa característica de transição. Então eu acho que a gente melhorou nos 2 aspectos, no aspecto de organização defensiva, e melhorou o pé de pressão nosso também, que a gente precisa melhorar.
O Jorge Bruno, do portal Show dos Esportes, Marcelo Chamusca, apesar da maior posse de bola na partida, vocês não conseguiram o objetivo principal, que era sair daqui com a vitória. Ele quer saber de você quais pontos a sua equipe pecou para não conseguir esses 3 pontos hoje. Acabamento das jogadas. A gente conseguiu criar algumas situações muito interessantes, mas o acabamento, que é o último momento, que é a finalização, a gente pecou um pouquinho. E pecou um pouco também, em alguns momentos, na hora de tomar determinadas decisões para colocar o companheiro na condição melhor. Por exemplo, a gente teve 3 situações aí pelo lado esquerdo no final do jogo, que se a gente capricha um pouquinho mais nessa última bola, a gente tinha toda a condição de fazer o gol e vencer o jogo, porque a gente estava com o controle do jogo naquele momento. Então acho que faltou isso, o melhor acabamento, não só na hora de finalizar, mas também na hora de fazer o passe, que a gente coloca o companheiro na melhor condição. O Ayrton Nogueira, da Rádio Clube, ele diz o seguinte: como você avalia as várias oportunidades perdidas pelo Fortaleza? O clima adverso da chuva e do gramado pesado atrapalhou de alguma forma o desempenho do ataque do seu time? A chuva e a questão do campo, os atletas até reclamaram bastante da irregularidade do campo, né? E eu acho que eu não diria que teve influência direta, mas sempre o campo molhado, você acelera um pouco mais a bola, você perde um pouco do controle, né, das ações. Mas eu acho assim que a forma como nós construímos as jogadas, e se a gente tivesse caprichado um pouquinho, eu não gosto de transferir tudo só para o campo, para a chuva, não. Eu acho que faltou um pouco mais de capacidade, que a gente pode melhorar para ter um melhor acabamento das jogadas, e a função do treinador é tentar melhorar nesses aspectos aí. O Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares, ele pergunta o seguinte: Chamusca, você gostou mais do Fortaleza que começou o jogo ou que encerrou a partida? Bom, o jogo são 90 minutos, a gente tem que saber entender e fazer as leituras do jogo. A gente montou um plano para iniciar. Esse plano eu acho que foi muito bem realizado, porque no primeiro tempo a gente chegou a ter 60% de posse de bola e muito mais controle e muito mais oportunidades do que o adversário. Então eu acho que a equipe do primeiro tempo, ela cumpriu a sua função no primeiro tempo. Segundo tempo, as substituições, elas foram feitas levando muito em consideração o desgaste físico dos nossos atletas pelo campo molhado, e isso traz um desgaste. As substituições que o Vasco fez, tornando o time mais ofensivo, a entrada, por exemplo, do Marco Júnior, a entrada do Caio Tenório, jogadores que o Caio Tenório, principalmente ali pelo lado direito, eu sabia que eles iam colocar muita intensidade ali pelo lado. Então eu fiz a dobra com Carlinhos e Bruno, fixei o Derlei para a gente ganhar mais consistência defensiva ali, já que o Marcos Júnior é um jogador interessante, é um meia que virou um volante, e tentei oxigenar o time, principalmente nas extremas, nas laterais. E o Torres entrou fazendo um vai e vem ali, entrou fazendo uma função interessante, Beckson com bom poder de finalização e boa sustentação. Então eu acho que nós, nos 2 tempos, não só no primeiro tempo, pelo controle, por tudo que a gente realizou, mas no segundo tempo, com a entrada também, a gente teve condição pelo número de oportunidades criadas, de sair com um resultado melhor. Mas eu gostei das 2 formações, e me dá um leque maior de opções, principalmente porque hoje a gente estava sem o Yuri, sem o Oswaldo, sem peças que são importantes para você oxigenar, dar velocidade. Então a gente teve que meio que adaptar, e as adaptações, principalmente do lado esquerdo, eu acho que foram muito interessantes. O Mariano entrou muito bem no jogo também, entrou pifando, entrou achando passe. Então eu acho que os jogadores que entraram somaram e agregaram bastante para que a gente terminasse bem o jogo. O Cacá Nogueira, da Web Rádio Ativo, ele pergunta o seguinte: Chamusca, as alterações surtiram o efeito esperado ou a mudança tática requer mais tempo para adaptação? Bom, as alterações, sim, eu acabei até de responder. Os que entraram muito bem e deram um up, né? Agregaram com a entrada. Isso é muito importante, quando os atletas entram com entendimento ali do que a gente precisava fazer. E eu até comentei na resposta anterior, né? A sustentação melhor do Derlei por dentro, a dobra, já que eles entraram com o lateral atacante mais agudo, o Beckson para sustentar um pouco mais e ter um pouco mais de poder de finalização, e o Mariano fazendo a função do David, só que vindo mais para a zona de organização. Eles davam um espaço bom ali para jogar no entre-linhas. Então a ideia da entrada do Mariano foi poder a gente aproveitar melhor ali e tentar criar alguns triângulos que acabaram acontecendo com o Carlinhos e com o Bruno pelo aquele lado. Então acho que todas as substituições e todos aqueles, o Torres também, todos que entraram bem. O Wanderson entrou seguro, sustentando bem. Então eu acho que todas as substituições, elas surtiram. Jogadores
entraram e deram uma contribuição interessante. O Ricardo Tavares, do portal Futebol Cearense, ele pergunta o seguinte: Chamusca, o Fortaleza anunciou nessa semana 2 contratações. Amanhã se encerra o prazo para as inscrições. O clube ainda tem pretensão de contratar mais algum jogador? Bom, eu não vou dizer que a gente ainda não está no mercado buscando, mas as opções que nós buscamos, que no entendimento da diretoria, do presidente e da comissão técnica também, seriam contratações interessantes para a gente agregar no nosso elenco. Elas ficaram muito difíceis por questões financeiras e por ser jogadores que os clubes não querem liberar. Então, hoje está muito difícil, a gente está 24 horas de se encerrar e provavelmente a gente não vai ter mais possibilidade de contratar jogador, não. Não vou descartar 100% que a gente está trabalhando e tudo pode acontecer até amanhã o encerramento, mas as possibilidades são pequenas. O Sérgio Silva, da Rádio Líder FM, Chamusca, a chegada de João Paulo ao elenco, além do aproveitamento de Mariano Vasquez no decorrer dos 2 jogos consecutivos, é prenúncio de que a equipe voltará a ter o mesmo tipo de articulação? Sim. Eu tenho alguns jogos que eu acho que a gente pode adotar essa postura, não vai mexer muito na mecânica da equipe, até porque o João Paulo tem uma característica de atacar muito bem a última linha, joga muito bem no entre linhas também. Tem jogos, por exemplo, o jogo de Salvador, vou dar um exemplo, contra o Bahia, era um jogo que ali a gente carecia de uma melhor organização por dentro, porque a gente pegou um adversário em bloco baixo, que estava jogando em transição desde o início do jogo, a gente perdeu o espaço de velocidade, porque a gente não transitava praticamente, a gente só estava propondo o jogo naquele jogo, e ali faltou um jogador com a característica do Mariano, um jogador com a característica de João Paulo, para vir mais para o jogo de organização e a gente poder quebrar a organização do adversário também no jogo por dentro. Então, a própria utilização do Mariano nos 2 jogos e a contratação do João Paulo, porque eu entendo que a gente tem que ter uma forma de jogar e uma alternância dessa forma. Tem alguns jogos que vai pedir um meia no jogo e a gente tem que ter esse jogador no elenco. Esse é o meu entendimento. O Igor Vilela, da TV Otimista, chamou seu boa noite. Você enxerga esse empate como um resultado negativo, tendo em vista que o Fortaleza vai enfrentar 2 adversários no meio da tabela nos próximos jogos? Não é resultado negativo, porque a gente jogou para vencer. Eu nunca jogo com essa perspectiva de empate. 1 ponto, para mim, é consequência de você não ganhar 3. Até falei para os jogadores isso, que a nossa ambição e o meu perfil, se você pegar o ano de 2019, por exemplo, talvez eu tenha sido um dos treinadores que mais ganhou o jogo fora de casa. Essa estatística ela é interessante. Então a minha ambição em todo lugar que eu vou jogar, eu sempre vou jogar pelos 3 pontos. Agora, quando você supera o adversário, tem um maior número de oportunidades e faz um bom jogo, um jogo equilibrado, bem controlado, e não consegue vencer por consequência de vários aspectos, a gente sai com a sensação de que a gente jogou bem e que merecia um melhor resultado. E a gente queria voltar a vencer, chegar a 27 pontos, esse era o nosso planejamento hoje. Mas vejo 1 ponto que a gente está levando como um ponto importante para a sequência da competição. O Charles Gaspar, da Expresso FM, chama o time teve a posse de bola, mas as finalizações não funcionaram. O Fortaleza tem um dos piores ataques da competição. Precisa melhorar nesse quesito? Sim, precisa, e o trabalho nosso vai ser para melhorar. Essa é uma das atribuições quando o treinador chega na equipe, detectar aquilo que não vem funcionando da maneira como a gente gostaria que funcionasse e com tempo para que a gente possa trabalhar, porque por enquanto a gente teve um tempo muito pequeno. Eu até fiz um trabalho mais específico, dando ênfase a essa parte, mas a gente vai precisar de mais tempo para não só tentar melhorar, mostrando vídeo, fazendo análise e mostrando as situações, principalmente em relação às nossas tomadas de decisão e as nossas execuções em relação à parte de finalização, mas principalmente indo a campo. Então eu acredito que a gente juntando todos esses aspectos aí, a análise, a melhora de confiança do atleta e o trabalho de campo, a gente possa assim melhorar em termos de finalizações. Para a gente finalizar, o Aloysio Lima, da Rádio Assunção, depois do jogo contra o Botafogo, o Fortaleza terá um jogo por semana. O que você projeta para a equipe ficar com a sua cara? Bom, a equipe tem uma mecânica que ela é muito bem definida e já vem há algum tempo jogando nessa mecânica. Então,
a ideia nossa é tentar mexer o mínimo possível nessa mecânica, até porque o time teve bons resultados jogando dessa forma, já está muito encaixado nessa forma de jogar. Agora, como eu respondi anteriormente, nas semanas que a gente abrir um pouquinho mais, eu quero melhorar alguns conceitos que eu acredito que a gente precisa melhorar. O perde pressiona nosso tem que ser melhor, circulação no campo ofensivo, a gente joga muito direto, eu quero que o time circule um pouco mais como circulou hoje nos corredores, jogando pela direita, jogando pela esquerda, atacando pelo corredor central, em alguns momentos com o Marlon, com o Romarinho vindo para o jogo de entrelinhas. Então eu acho que a gente pode ter uma variação maior e ter, além da nossa mecânica que já está bem definida, uma alternância dessa mecânica, pela característica de alguns jogadores que a gente pode colocar. Esse vai ser o nosso trabalho quando começar a abrir e a gente ter um tempo maior para poder trabalhar a equipe. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite.